Fala, mano. Beleza? Então, mais um vídeo aqui pro canal e também mais um ano, né? 2 de janeiro, começando aí o ano, mais um ano, né? Eu desejo para vocês, inscritos ou não aqui do canal, um bom ano, que vocês consigam realizar todas as metas, vocês têm que se planejar aí pro ano, né? A gente que é jovem, a gente planeja essas metas aí pro ano, né? Pra vida acadêmica, né? Pra conseguir lá as graduações. Lá, por exemplo, lá no Colégio Militar tem as graduações, tem Alamar, tem Legião de Honra, tem Batalha Escolar. Aí os alunos, né? Tem as metas lá de conseguir essas coisas e tal. E é isso, gente. É, e espero que vocês consigam realizar todas essas metas e novamente desejo um bom ano para vocês, viu? Então, a gente tinha parado é, no segundo tópico da segunda parte, que é o oitavo, né? O oitavo tópico, que se chama Todos Fazem Acusações. A gente já terminou culpa verdadeira ou falsa e agora a gente vai iniciar o segundo tópico da segunda parte, que é Todos Fazem Acusações, beleza? Então, bora começar já. É da página 91 até a página 96 que a gente vai. Mas o tópico inteiro em si é 10 páginas, ou seja, da 91 até a 101, beleza? Então a gente vai até a 96. Então vamos lá. O problema é que todos os homens pretendem, por meio do seu próprio julgamento, exprimir o julgamento de Deus. É um fenômeno universal. Os homens fazem um monopólio de Deus, mesmo os que não creem nele, mas especialmente os que querem servi-lo e levar os homens a ele. Quando julgam a conduta de alguém, todos o fazem com um tom peremptório que significa implicitamente que Deus julgaria exatamente como eles. Estão sempre tão fortemente convencidos de seu parecer sobre o bem e o mal que têm a impressão de que o próprio Deus se trairia se não partilhasse da opinião deles. É por isso que as falsas culpas que nascem dos julgamentos humanos e a verdadeira, que depende do julgamento divino, se misturam e se confundem de modo constante e perigoso. Uma criança não pode perceber as primeiras lições de moral diretamente de Deus. Ela as recebe dos pais, aos quais ela atribui uma autoridade divina. Certamente, há justas verdades divinas transmitidas às crianças pelos pais, como, por exemplo, que mentir é errado. Porém, os pais e educadores se apegam, inevitavelmente, a esse papel lisonjeiro de porta-vozes infalíveis de Deus. Quando a criança mais tarde começar a exprimir outros gostos, outras opiniões, outros julgamentos morais, eles os combaterão com a própria, com a própria energia, com a mesma energia, como se opondo-se aos julgamentos dos pais. A criança se opusesse também a Deus. Com zelo e sinceridade, bem como com boa fé, eles condenam, procuram convencer a todos que essa condenação se confunde com a de Deus, que o que eles julgam como erro é mal aos olhos de Deus. Aliás, com o mesmo zelo condenam todo mundo, seus semelhantes, seus amigos e seus inimigos. Eles estão absolutamente convencidos de que o que eles julgam como mal é indubitavelmente mal aos olhos de Deus. Sem dúvida, eles aplaudiram a definição de culpa verdadeira que aca acabamos de adotar, que não é a culpa sugerida pelos julgamentos humanos, mas a culpa em relação a Deus. Se a verdadeira culpa é o que Deus censura em nós, eles farão questão de nos dizer o que Deus reprova, colocando-se como árbitros do bem e do mal. Serão muito zelosos nisso porque têm profunda convicção da sua responsabilidade pedagógica e de conduzir os seus filhos pelo bom caminho e endireitar a conduta dos amigos e denunciar os erros dos inimigos.
E assim, em toda parte, as acusações brotam de todo lado e se cruzam indefinidamente, todas elas pronunciadas com convicção, todas por justa causa, para o triunfo do bem sobre o mal, da verdade sobre o erro. E todos os homens se acusam mutuamente. Se a verdadeira culpa é o que Deus censura em nós, o que eu posso fazer por um doente é ajudá-lo e a se aproximar de Deus, escutá-lo e não a esperar da minha boca um julgamento divino. Pretender exercer uma arbitragem moral, dizer-lhe que deve se sentir culpado ou não, que é culpado ou não, não é um papel de médico. É o mesmo que fechar a porta a qualquer ajuda eficaz. Não teria sido essa, por um acaso, a tentação que certa serpente despertou no coração dos nossos antigos ancestrais, incitando-os a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Isso é mais que uma epigrama. Tocamos no ponto central da mensagem bíblica, muito apropriado para esclarecer o nosso tema da culpa. O Dr. Bovetti diz que a queda foi a invenção da moral. Trata-se de um paradoxo misterioso, bem difícil de explicar. Sinto que vou chorar muitas pessoas. Ou chocar muitas pessoas, chocar muitas pessoas. Boa gente, boa gente, os crentes que se preocupam sinceramente com a vida moral e espiritual de obediência a Deus. Quanto mais nos importamos com a causa de Deus e do bem e queremos ajudar os homens a servi-lo e a ser submisso a ele, mais somos pressionados a denunciar o mal e a louvar o bem, e desmascarar os maus e render homenagens aos justos. Numa palavra, fazemos-nos como árbitros do bem e do mal. A Bíblia nos proíbe fazer isso, por uma estranha inversão de perspectiva. Lendo os jornais e ouvindo conversas por toda parte, escutamos a denúncia das injustiças, dos abusos e dos vícios, das mentiras, do egoísmo. A indignação é espontânea, fremente de sinceridade e frequentemente bem fundamentada. Apela-se à consciência universal. Não se pode calar diante de tanta iniquidade, nem abandonar as vítimas. Calar-se seria tornar-se cúmplice do mal. Todas as pessoas que estão ao nosso redor chamam-nos a fazer o papel de justiceiros. Chamam-nos para servirmos de testemunhas. Um casal em conflito, inevitavelmente, se dirigirá a nós para sermos um árbitro. Uma pessoa se queixa do seu irmão, um filho do seu pai, um operário do seu mestre de obras ou do seu patrão, um patrão do seu concorrente. São pedidos apaixonados ou indignados que acumulam detalhes peremptórios. Se nos recusamos a julgar, consideramos-nos covardes, pactuados com o mal, surdos ao grito da consciência. Em todos esses inumeráveis conflitos, em todas essas reprimendas e acusações que os homens lançam uns aos outros, há uma verdadeira tentação de culpar os outros, de convencer de culpa aquele que eles julgam, de fazê-lo reconhecer os seus erros. Se nos recusarmos a nos associar a esse empreendimento de culpabilização, eles nos acusarão de sermos culpados, de trairmos a justiça, a moral, a verdade, permanecendo mudos enquanto eles são odiosamente violentados. Por outro lado, os que tomam a defesa de uma vítima inocente, que querem livrar alguém de acusações injustas que pesam sobre ele, querem reabilitá-lo, explicar o seu comportamento, demonstrar que ele não é culpado. Encontramos o mesmo fervor, o mesmo apelo à nossa consciência, a mesma indignação se recusarmos a nos pronunciar como árbitros. Essa retulância em se pronunciar parece verdadeiramente antiética.
indigna de um cristão ou até mesmo de um cavalheiro. A própria consciência dessas pessoas, que é prontamente tomada como a voz de Deus, revolta-se contra a nossa reserva e não se pode calar. Não há neutralidade diante do bem e do mal. É preciso julgar, falar, dizer o que é culpável e o que não é, sob pena de renegar a fé, a moral e a humanidade. É preciso denunciar o mal no próprio interesse daquele que o comete, para livrá-lo. Deixa-me tirar o argueiro do teu olho. Mateus capítulo 7, versículo 4. Você me entende. Eu não nego nada disso. Não contesto que haja uma ira santa, nem que Deus chame, às vezes, alguém para ir implacavelmente contra a iniquidade. Pense em A Cabana do Pai Tomás, em Navio Negreiro, de Castro Alves, e na abolição da escravatura. Não nego que Deus possa colocar um chicote na nossa mão, como Jesus pegou um dia. João capítulo 2, versículo 15. Mas veja bem, sentimos que Jesus podia manejá-lo com toda a consciência, enquanto nós não podemos jamais estar isentos de uma dúvida, senão sobre a justiça da nossa causa, pelo menos sobre os meios aos quais recorremos para defendê-la, e principalmente sobre o nosso direito de colocarmos como acusadores, enquanto os outros podem nos censurar. O adversário responde com a mesma convicção e com o mesmo ardor. Sem dúvida, podemos suportar isso. Podemos tentar nos convencer de que somos indiferentes aos seus ataques e afirmar que são puras calúnias. Isso faz parte da luta, mas não há quem não sofra, mesmo tanto secretamente ao estar em conflito com os outros, por ser agente de uma divisão, e não de ao estar em conflito com os outros, por ser agente de uma divisão e não de concórdia entre os homens, mesmo tendo a certeza de que tem razão. Há conflitos não apenas entre grupos de interesse ou de ideologias opostas, entre a esquerda e a direita. Há também no seio das sociedades mais homogêneas, nas comissões de obras sociais humanitárias, idealistas, pacifistas nos conselhos de igrejas. Estes são frequentemente os mais dolorosos, os mais extenuantes, os mais carregados de culpa. A ira e a agressividade são contidas para que a pessoa se mostre caridosa para com o adversário. Elas se transformam em angústia e a caridade em hipocrisia. Para se poupar de todo conflito, seria preciso retirar-se da vida. E daí surgiria a suprema culpa da desistência, da capitulação. A vida sempre traz conflitos fundamenta-se no conflito, mesmo no caso da mais humilde célula que só subsiste defendendo-se constantemente contra o meio ambiente. O que não engole os outros é engolido. No entanto, não podemos nos defender de um sentimento de culpa em relação à nossa agressividade. Mesmo Gandhi, que teve a rara coragem de recusar o chicote da força física, precisou manejar o chicote do espírito, que nem sempre dói menos. Quando as paixões se acalmam, pode-se procurar a reconciliação. No entanto, isso nem sempre é possível. Parece-nos, então, que a falta está no adversário. É sua intransigência que torna a reconciliação impossível. Mas não sou eu também intransigente? Se cedo para obter a paz, eu me traio e acabo carregado de uma nova culpa. O falso perdão pesa mais do que os conflitos que, pelo menos, têm o mérito da fraqueza. Existem também pessoas com as quais mantemos um relacionamento superficial. Falamos do tempo, do preço do feijão ou da educação dos filhos. Policiamo-nos cuidadosamente para não exprimir as convicções mais profundas, a fim de não cairmos num debate penoso. Dessa maneira,
é possível que marido e mulher, pouco a pouco, se tornem estranhos um ao outro. Eles procuram mostrar-se seguros, gabando-se de uma aparente harmonia. Contudo, sempre temos a consciência pesada por brincar de esconde-esconde com os outros. Assim, sempre temos de escolher entre várias culpas: a culpa de nos afirmarmos e a culpa de nos calarmos. O objetivo desta reflexão não é dar a receita com a qual secretamente sonhamos, uma receita para viver sem culpa, mas procuramos analisar corajosamente a nossa condição humana, toda carregada inexoravelmente de culpa. Não há vida sem conflito, não há conflito sem culpa. Tentamos constantemente nos tranquilizar, evocamos a sabedoria popular. Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Evocamos a psicologia que se esforça por considerar friamente a agressividade como uma simples força da natureza, isenta de toda a carga moral, a qual causa mais dano quando reprimida do que quando expressada. Evocamos também doutrinas cínicas e existencialistas. Todas essas tentativas aparecem como a própria prova da culpa secreta de que todos os homens sofrem por causa dos conflitos que opõem constantemente uma pessoa a outra, contra a qual todos procuram se defender. Mas é o próprio Jesus Cristo que diz essas palavras. Não julgueis. Mateus capítulo 7, versículo 1. Sem nos darmos conta, deformamos mentalmente essa ordem. Como se Jesus tivesse dito: não julgueis ninguém injustamente. Ele disse: não julgueis. Ele não negou que houvesse um argueiro no olho do meu próximo, mas disse-me para eu me ocupar primeiramente com a trave que está no meu. Essa abdicação de todo espírito de julgamento nos é extremamente difícil e nos parece uma submissão ao mal. Parece-nos quase impossível deixarmos de nos pronunciar sobre a culpa dos homens. Tanto mais impossível para nós que cremos ser esclarecidos pela revelação bíblica e pelo nosso conhecimento psicológico. Não temos o dever, como psicólogos, de libertar os homens de suas falsas culpas? Mas observe, dizer-lhes que eles não são culpados necessariamente implica dizer-lhes que eles são culpados. Traçar a fronteira da Suíça é traçar a fronteira dos países que a rodeiam. Traçar as fronteiras das falsas culpas é pretender traçar a da verdadeira culpa. Assim, nosso desejo de ajudar alguém, esclarecê-lo, libertá-lo, pode nos levar a um papel de guia e de árbitro, que nos envolve no pecado do julgamento. Para nós, suíços, um defeito nacional é essa necessidade que temos de falar asperamente com todos, sob o pretexto de franqueza e de ensinar a todo mundo. Chamem isso de complexo de pestalozzi, se quiserem, porque em todo suíço há um professor, se bem que o próprio Pestalozzi possuísse um espírito de julgamento muito mais brando do que a maioria dos seus conterrâneos. Numa conferência intitulada O Complexo de Marignan, tentei uma explicação mais profunda. Os suíços tiveram uma indubitável poderio militar, até o dia em que foram esmagadoramente derrotados por Francisco I em Marignan, na verdade, foi mal, gente. Por um mecanismo psicológico de defesa, tratamos de apresentar Marignan aos nossos escolares quase como uma vitória, evocando a homenagem que o rei vencedor rendeu à bravura dos suíços e a ordem e a dignidade com as quais o restante dos exércitos suíços se retirou da Itália. Porém, desde aquele dia, os suíços se retiraram definitivamente da cena política europeia.
Ora, vemos sempre que os que não querem agir criticam os que agem por se incitarem de responsabilidades, julgando aqueles que se assumem e dando a entender que, no lugar deles, agiriam de maneira melhor. Escutando certas pessoas passivas, parece que só elas sabem sempre como agir para que tudo seja bem feito, mas ficam ensinando em vez de fazer. Essa é talvez uma das razões pelas quais há mais neuróticos na Suíça do que em outros países nos quais a liberdade de cada um se conduzir como bem entende, sem sobrecarregar ninguém com críticas ou conselhos, é mais respeitada. Esse tom de superioridade aborrece sempre os visitantes de outros países. Provavelmente seja uma compensação para o modesto papel que a nossa franqueza nos confere entre as nações. Então, eu terminei aqui. Pera aí, gente. Tá escurecendo a tela do meu celular aqui. Eita. Não dá pra configurar aqui. Então, terminei até a página 96, né? Eu li a página 96 inteira também. Espero que vocês tenham entendido uma palavra do que eu li. E compartilhem para as outras pessoas, para serem meio abençoados, né? Porque minha leitura é mais ou menos assim, meia boca, né? Mas eu vou melhorando a cada vídeo, né? E é isso, gente. Tamo junto na caminhada com Cristo. Forte abraço, valeu, até a próxima, até o próximo vídeo. A gente vai ler no próximo vídeo o terceiro tópico da segunda parte, que é todos se defendem, beleza? Então, até o próximo vídeo.